uma tigresa de unhas negras, íris, cor de mel. Uma mulher, uma beleza que me aconteceu. Você alguma vez parou para pensar que as nossas unhas podem dizer muita coisa sobre a nossa saúde? Pois esse é o assunto de hoje aqui no programa Só Saúde, com a doutora Daniela Graff. Inaugurando a nova janela da Paulista no programa Só Saúde, doutora Daniela Graff. Ela é responsável pelo setor de dermatologia da Toxiclean e da sua própria clínica, que é a Clínica Graff de Dermatologia, e é também especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, né, doutora? Muito obrigada por ter vindo até aqui dar essa entrevista para o nosso site. Doutora, como é que a gente pode saber que tem algum problema no nosso organismo só olhando para uma unha? Então, na verdade, a unha, ela ajuda, quando você faz um exame da unha, ela vai ajudar no diagnóstico de doenças sistêmicas, né? Doenças do organismo. Que você tem as doenças próprias da unha, né? Micose, enfim, e essas são as doenças próprias. Mas você pode fazer alguns diagnósticos de doenças outras, né? De outros lugares, pelo formato da unha, pela cor. Então, você, quando faz um exame dermatológico, tem que sempre olhar a unha. E, por exemplo, a gente pode perceber alguma coisa sozinha? Simplesmente pode, a pessoa observando? Pode observar que a unha, por exemplo, ficou amarela, ou está mais escura, ou ela está muito frágil, né? Ela está quebrando muito fácil, ou ela está com um formato diferente, ela ficou côncava, assim, como se fosse uma colher, ou ela ficou ao contrário, muito abaulada. Aí vai ao médico para ver o que pode ser, né? Mas o que significa cada coisa dessas? Então, por exemplo, se você começa a ficar assim, a unha começa a ficar amarelada, demora para crescer, fica sem a cutícula. Então, assim, quando você vai ao médico, ele já vai desconfiar, vamos dizer, vai pedir uns exames da parte respiratória, pode ser um problema respiratório, tá? Se você está com a unha abaulada, assim, como se fosse uma colher, tá para dentro, então a gente já desconfia de uma anemia por falta de ferro. Claro, você não faz o diagnóstico na hora, você vai dirigir seu diagnóstico para isso, né? Se você tem a unha, vamos dizer, metade vermelha e metade branca, então a parte de cima é branca e a final é vermelha, então a gente pode desconfiar aí de um problema renal. Então você vai pedir os exames de rim, tá? E vai confirmar ou não esse diagnóstico, tá? Uma unha que é toda branca e só tem uma beiradinha vermelha, pode ser uma cirrose hepática. Então, pela cor e pelo formato, você pode sugerir um diagnóstico de uma doença sistêmica. Nossa, super bacana isso. O corpo da gente é uma coisa maravilhosa mesmo, né? Pois é, nós vamos continuar essa conversa com a doutora Daniela, mas vai ser depois da minha primeira dica de livro de hoje. A minha primeira dica de livro de hoje é de alguém muito querido para mim. É um livro do José Ângelo Gaiarsa. Eu entrevistei o Gaiarsa inúmeras vezes na vida, desde a década de 80, quando eu comecei na televisão, até outro dia, né? Várias vezes eu tive o prazer e a alegria de entrevistar o José Ângelo Gaiarsa, que é um homem que está à frente do seu tempo. E ele já escreveu, sei lá eu quantos livros, mais de 40, sem sombra de dúvida. Esse aqui é o mais novo, é o Lições de Amor, é da editora Ágora, tem 288 páginas e custa R$ 59,90, R$60. E ele critica mais uma vez aqui a hipocrisia presente na família. O Gaiarsa costumava dizer que na família ninguém tem sexo. E é verdade, infelizmente ainda é verdade até hoje. Então, lições de amor para sobreviver ao casamento. Ele se baseou nos mais de 50 anos de prática psicoterápica que ele tem, né? E
desvenda então todo esse embrulho que é o relacionamento homem e mulher e dá sugestões para evitar e até para se separar sem culpas. Muito bom. Do José Ângelo Gaiarsa, Lições de Amor para Sobreviver ao Casamento, editora Ágora. E tem, já que nós estamos falando em família, sexo, amor, tem o Sexo Prazeroso, da Cristina Zacher, chama-se Sexo Prazeroso, Manual do Proprietário, da Antiguidade aos Dias de Hoje, é da editora Cultrix. Tem 168 páginas, custa R$ 22,90, R$ 23. A autora é a Cristina Zacher, e ele responde a muitas dúvidas que a gente tem, as mais comuns, e também conta como era o sexo na antiguidade, como é que ele evoluiu, né? Como é que mudou. Então também tem dicas de etiqueta sexual. É muito bacana esse livro. Sexo Prazeroso, Manual do Proprietário, da Antiguidade aos Dias de Hoje. Daqui a pouco eu tenho mais dicas de livro para você. Bom, voltamos aqui com a doutora Daniela, né? Para continuar a falar sobre as dicas que as nossas unhas dão sobre a saúde do nosso corpo em geral. O que mais que tem, doutora? Tem alguma coisa que dê alguma dica cardíaca? Tem. Então, assim, o leito da unha, por exemplo, a unha quando fica meio roxa, então é que a circulação, ela não está boa, né? Ela está comprometida, então pode ser um problema cardíaco. Mas principalmente quando a unha fica com a curvatura para cima, como um vidro de relógio. Então esse é um sinal bastante efetivo que tem alguma coisa ou cardíaca, ou pulmonar, ou mesmo gastrointestinal, um pólipo, uma doença intestinal. Tá? E nós temos as hemorragias também, às vezes a unha fica com algumas pintinhas vermelhas ou pretas, as pessoas às vezes se assustam achando que é uma pinta, uma coisa, e é uma hemorragia embaixo da unha. Normalmente por trauma, né, de bater ou de fazer alguma coisa repetitiva, ou também pode ser por uso de aspirina, de medicação anticoagulante, também pode dar essas hemorragias. Tá certo, mas aí a pessoa também tende a pensar que ela tem um problema na unha e não é, né? Aí é embaixo da unha, né? Hemorragia do leito da unha, né? Que mas não é um problema da própria unha, não, né? Não é da unha. É um reflexo. É um reflexo, exatamente. De outro problema. É bem interessante. Agora, doutora, e a saúde da própria unha? Por exemplo, como é que a gente pode... As mulheres ficam muito preocupadas porque as unhas quebram, elas querem ter unhas compridas, bonitas e tal, e as unhas muitas vezes quebram e tudo. Essa unha fraca, ela também significa alguma outra doença ou é apenas a unha fraca mesmo? Não, a unha fraca tem algum motivo. Pode ser uma doença sistêmica, uma doença do organismo, e pode ser por trauma, pode ser por usar muito sabão, fazer detergente, usar produtos de limpeza, pode ser pela própria manicure, né? Nós temos várias lesões em unha que são provocadas pela manicure. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu tô com falta de cálcio na unha, não é? Eu tô com umas manchinhas brancas. Isso, assim, é uma coisa que não existe, a unha não tem cálcio. Ah, não existe. Não! Todo mundo jura que a unha e cálcio estão ali, não, né? Não, a unha não é osso, ela não tem cálcio. Então, na verdade, essas manchinhas brancas, normalmente são traumas que são feitos com alicate da cutícula, vai traumatizando a matriz da unha. Então ela vai ficar com essas manchinhas brancas que vão saindo conforme a unha cresce. Tá? Porque aquela meia-lua que a gente tem na unha, aquela lúnula, uma meia-lua branca, assim, é a matriz da unha. Então você começa a machucar ela, tirar muito a cutícula e tal, a unha vai ficar machucada, então ela vem com essas manchinhas brancas. Na verdade, a unha, ela é composta de aminoácidos e vitaminas, e um pouquinho de colesterol, e água, muita água. Ela tem 18% de água, mas ela não tem cálcio. Olha, ela tem um pouco de ferro e zinco. Então, quando a unha está fraca, a primeira coisa que a gente pede, excluindo as outras causas físicas, de trauma e tal, é um exame de sangue para ver como é que está o ferro.
Se o ferro está baixo, a gente repõe ferro. Senão a gente repõe biotina, que é uma vitamina que endurece a unha. Então a gente vai vendo o que precisa. E muitas vezes é porque a unha está desidratada. Por quê? Porque as mulheres ficam fazendo a unha toda semana. Então, tira um esmalte e põe outro. Então a unha começa a desidratar, porque ela está sempre coberta. Então aí a gente pede para a pessoa ficar um tempo sem pintar a unha e começar a hidratar com hidratantes, tá? A unha vai voltar ao normal. Então às vezes é bem simples. Na verdade é simples. Agora, e a alimentação? Tem alguma coisa a ver com isso? Já que tem vitamina e que existe até uma reposição de vitamina, né? Para unha fraca. Então a alimentação também tem. É super importante. Então tem que comer bastante proteína, alimentos que contenham ferro, bastante vitamina C, então frutas cítricas, os vegetais são escuros. Tudo isso melhora muito a unha. Agora, e as doenças da própria unha? Então, a mais comum é a micose, né? Então, a micose da unha. Então, a unha fica com uma massinha assim por dentro, ela descola, ou então fica com uma mancha branca ou amarela. Então, essa é a micose. Então, ela tem que ser tratada, né? Então, você tem um fungo que colonizou a unha. Então o tratamento pode ser só local ou pode ser sistêmico, oral, aí vai depender da quantidade de unhas afetadas, enfim, de como é que está essa unha. Você tem alguns tumorzinhos que a gente fala de unha, então que vão desde verrugas até câncer mesmo, periungual, né, do lado da unha. Então, carcinoma espinocelular, pode até ter um melanoma, que é o mais perigoso. Então, melanoma, ele deixa uma mancha escura, normalmente, na unha, e essa mancha, ela se extravasa para a pele do lado da unha. Se alguém tiver uma mancha assim, numa unha só, tem que procurar o médico imediatamente. Agora, tem umas manchas escuras na unha que são raciais, vamos dizer assim. Pessoa de pele mais escura, normalmente, tem essa pigmentação na unha, né? Então, não precisa se alarmar, né? Mas quando é uma unha só, apareceu e passou para a pele, pode ir para o médico, provavelmente é uma coisa grave. Tá certo. Agora, doutora, a unha do pé é igual à unha da mão? Por exemplo, do mesmo jeito que eu posso perceber que tenho algum problema circulatório, porque apareceu uma manchinha debaixo da minha unha, eu posso também ter estes sinais nas unhas dos pés? Pode, por exemplo, melanoma, essa mancha escura, esse câncer, é bastante comum no pé e na unha do pé. Esses traumas de hemorragia é muito comum, pessoa que faz esporte, que corre, enfim, que vai ter esse atrito com o calçado, pode ter essas hemorragias. Agora que a gente vê mais na mão, né? Mas o pé também tem que ser examinado. Sim, mas eu digo, os pés também podem dar dicas sobre o nosso estado da saúde, do mesmo jeito? Roxa, pode. Agora, essas unhas metade, unha totalmente amarela, normalmente é mão. São as unhas das mãos. Né? Tá certo. Doutora, o que a gente tem que comer para ter unhas bonitas, nós mulheres? Agora eu tô falando do lado estético, não é só a saúde. Se bem que a beleza e a vaidade também fazem parte da saúde, não é verdade? Claro. Então, o que tem que comer? Como eu disse, proteína, então bastante carne, alimentação rica em ferro, feijão, beterraba, brócolis, enfim. Alimentação rica em silício, em zinco, então são esses vegetais, a carne também. Hidratação, né? A unha, como a gente viu, tem 18% de água, então tomar muita água, né? Ou água de coco, não é refrigerante, né? Água e água de coco. E alimentação saudável, evitar muita gordura, evitar fritura, essas coisas não adianta nada, chocolate. Igual a gente faz normal, para pele, fazer pra unha e pro cabelo. Pro cabelo, pra saúde. Exatamente. De uma maneira geral, né? Uma alimentação sadia. Né? Que hoje em dia, graças a Deus, está entrando na moda. Tá voltando pra moda, né?
Ótimo. E doutora, esse fungo que a senhora estava falando agora há pouco, que é o fungo branco que fica embaixo da unha, que descola a unha, a gente vê cada vez mais. A gente vê nas pessoas, está virando uma coisa muito comum. Agora, todas as pessoas são suscetíveis a pegar esse fungo e desenvolver essa micose ou não? Não, tem pessoas que são mais susceptíveis. Então, os idosos são mais susceptíveis, porque as defesas estão menores. Pessoas que têm alguma imunodeficiência, né? Então, que elas não conseguem reagir muito bem ao fungo. Atletas, tem bastante, que o fungo, basicamente, o que ele gosta? Ambiente úmido e quente. Então, assim, pé, no meio dos dedos, unha, virilha, são ambientes muito propícios para o fungo. E a gente tem visto cada vez mais a micose de unha, a onicomicose que a gente fala. Por causa disso, a pessoa fica com o sapato fechado o dia inteiro, transpira, toma banho, não tem paciência de ficar secando, né? Até com o secador de cabelo a gente orienta, às vezes, a secar no meio dos dedos, para ficar bem seco. Colocar o tênis no sol, evitar de usar o mesmo calçado seguido, né? Vários dias. Exatamente. Então tem uma série de coisinhas. Vai tomar banho num vestiário público, no clube, sempre usar um chinelo. Então tem uma série de coisas que podem ajudar a prevenir, né? Exatamente. Ok, a gente já volta com a doutora Daniela, vamos a mais uma dica de livro. E a minha última dica de livro para você é um romance, tá? Já que falamos de autoajuda, de pensamento e tal, agora é um romance. É da Danielle Steel e chama-se Impossível. A Danielle é autora de Ecos e Porto Seguro. Olha aqui, tá vendo? Então, nesse romance aqui, ela conta a história da Sasha, que é a dona de uma galeria de arte, poderosa, viúva, romântica e tradicional. Aí ela se apaixona por um artista plástico mais novo do que ela e mantém o caso, apesar da grande diferença de idade. Só que uma tragédia que vai acontecer na vida dele vai mudar toda essa situação. Bom, então, é impossível largar também esse livro, viu? Você começa a ler e não para mais. Impossível, da Danielle Steel, é da editora Record, tem 368 páginas e custa R$ 37,90, R$ 38, portanto, né? Então, imperdível esse romance, delicioso, ele te prende realmente, muito bacana essa autora, tá? Então, tá aí. São essas as minhas dicas de livro de hoje para você. Voltando com a doutora Daniela, eu quero saber agora, doutora, das alergias. Tem muita mulher que tem alergia a esmalte, não tem? Tem, e agora cada vez mais, porque esses esmaltes de longa duração, que a gente diz que duram mais, eles têm mais formol, têm mais formalina. Então as alergias estão aumentando. Agora, diferente do que se imagina, a alergia ao esmalte, ela quase nunca dá na mão, no dedo, na unha. Desculpe, ela dá, na verdade, assim, pálpebras, então o olho fica inchado. E pescoço, então onde a pessoa passou a mão, né? Passou a mão no olho. Tá certo. Então fica vermelho, inchado, coça, e o diagnóstico demora a ser feito, porque a pessoa vai no oftalmo. Lógico. Não vai no dermatologista. Não vai imaginar nunca, né? Tem que ir no dermatologista quando tem essas coisas. Tá com o olho inchado, não vai no oftalmo, acho que é uma conjuntivite, enfim. Então isso tem que prestar atenção. Hoje tem uma linha enorme de esmaltes antialérgicos, eles não têm nem tolueno, nem formalina, que seriam os produtos que dão mais alergia. Então a gente já tem uma opção para quem tem alergia. E prestar atenção nisso. Né? É importante. Agora, também a gente pode ter infecções, né? Por contaminação, né? Pode. No salão de beleza, na manicure, não pode? Pode. Então, o ideal é levar o seu próprio material. Só que é difícil, porque às vezes o alicate não está amolado. Né? Então, tem que verificar se no salão que frequenta tem uma autoclave.
Autoclave é um aparelho que parece uma panela de pressão, assim, Uhum. que esteriliza esses aparelhos, tanto os cirúrgicos do médico, quanto os alicates e espátulas, essas coisas que a manicure vai usar. Prestar atenção que a lixa seja única da pessoa. Porque se você lixa uma unha com micose e depois lixa outra unha, a pessoa, você vai transmitir a micose, o fungo, pela lixa. Então a lixa tem que ser da pessoa, aquele palito, aquele pauzinho de laranjeira também, tem que ser descartado. Então a manicure tem que quebrar aquilo, jogar fora. Tirar. Tá. Enfim, então tem que tomar cuidado com isso. Tem que tomar cuidado com o manicure que tira demais a cutícula, como a gente viu, pode traumatizar a própria unha e pode pegar uma infecção, não só de fungo, como de bactérias. Uhum. Então tem o Pseudomonas, que é uma bactéria que dá bastante, a unha fica verde. Verde? Aí tem que tomar antibiótico, dá uma contaminação por essa bactéria. Não são todas as unhas, né? Uma ou outra. Certo, não são as 10 unhas, 10 dedos. É uma ou outra. E mais alguma coisa? Aí quando faz o pé, cuidado para não encravar a unha, ver uma pessoa que saiba realmente, de preferência um podólogo para fazer a unha do pé, porque se ela encrava, aí ela forma aquele granuloma, depois tem que operar, enfim, é complicado, né? Cortar sempre a unha corretamente, no formato do dedo, né? Agora, esses produtos cosméticos que existem por aí que a gente pode comprar, cremezinho para unha fraca, base para unha fraca, isso vale ou não vale? Tem umas bases excelentes para unha fraca. Precisa tomar cuidado que não sejam essas populares, casco de cavalo, formol, isso não adianta nada, endurece a unha, mas não age no que está causando a fragilidade da unha. Mas temos bases muito boas e os hidratantes, que eu acho perfeito, que a unha precisa ser hidratada. Hidratantes de mão, não precisa nem ser específico de pra unha, mas o da mão. Mas existe também para unha, né? Existe, com ureia, são muito bons também. Aí tem que estar sem esmalte. Então de vez em quando tem que dar uma pausa. Tem que ficar um dia sem esmalte, já ajuda? Assim, se eu vou fazer a unha amanhã e hoje eu não tenho nenhum compromisso, eu tiro, faço isso toda semana, melhora, né? Ainda bem, eu já estou gostando dessa história. Porque vai na manicure, tira o esmalte velho, já põe um novo, está sempre ressecando Está sempre com a unha coberta, né? E o removedor também, ele resseca a unha, acetona, removedor de esmalte, né? Ok. Bom, então, unhas são coisas muito importantes, como a gente viu hoje aqui com a doutora Daniela. Doutora, eu agradeço muito a sua presença aqui no programa Só Saúde e até a próxima. Uma tigresa de unhas negras, íris, cor de mel. Uma mulher, uma beleza que me aconteceu, esfregando a pele de ouro marrom do seu corpo contra o meu, me falou que o mal é bom e o bem cruel. As garras da felina me marcaram o coração, mas as besteiras de menina que ela disse não, e eu corri pra o violão no lamento, e amanhã nasceu azul. Como é bom poder tocar um instrumento.